Imagina perder o marido, o emprego e a casa depois dos 50 anos. Não de uma vez, mas uma coisa puxando a outra, como um dominó que você tenta segurar, mas não consegue. Imagina estar no fundo do poço, sem saber como vai pagar o mês, sem saber onde vai dormir, sem saber quem você é fora de tudo que perdeu. Agora imagina que foi exatamente desse lugar que ela encontrou o maior propósito da vida dela. Essa história é real. E ela prova que recomeço não tem idade, que o fundo do poço pode ser o início de algo que você nunca imaginou, e que às vezes a vida precisa tirar tudo para você descobrir o que realmente tem valor. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e deixa o like. Essa história vai mudar algo em você. Essa história não começou com uma explosão, começou com uma rachadura. Daquelas pequenas, quase invisíveis, que a gente ignora porque acha que vai segurar sozinha sem precisar consertar. O casamento foi o primeiro a rachar, não de um dia para o outro, mas com aquela deterioração lenta de duas pessoas que foram ficando distantes sem perceber, que foram deixando de conversar de verdade, que foram dormindo do lado um do outro sem se tocar de jeito nenhum. Até que um dia a rachadura virou parede e não tinha mais como fingir que estava tudo bem. A separação depois dos 50 tem um peso diferente. Não é só o fim de um relacionamento, é o fim de uma identidade que você construiu por décadas. É olhar para o espelho e não saber mais quem você é, sem aquele sobrenome do lado, sem aquela rotina, sem aquele homem que, mesmo ausente de verdade, ainda era uma referência de vida. E aí veio o emprego, porque quando a vida começa a desmoronar, ela raramente para num só lugar. A empresa fechou, o cargo sumiu, e ela se viu aos 52 anos, mandando o currículo no mercado que olhava para ela com aquela indiferença cruel de quem acha que depois dos 50, a pessoa já passou do prazo de validade. As rejeições foram chegando, uma atrás da outra, silenciosas, na forma de e-mails que não respondiam ou de entrevistas que iam bem, mas que no final escolhiam alguém mais jovem. E cada rejeição tirava um pedaço da autoestima que já estava baixa demais. Ela ainda tinha a casa. Por enquanto, sem emprego e com as despesas de uma casa que foi construída para dois, o dinheiro foi acabando mais rápido do que ela conseguia segurar. Ela foi usando a reserva, depois o que tinha guardado para emergência, depois vendendo o que podia vender. Tentou renegociar, tentou segurar, tentou encontrar uma saída que não fosse a mais óbvia e a mais dolorosa. Mas a matemática não mentia, a conta não fechava. E a casa que tinha sido símbolo de uma vida inteira foi a última coisa que ela perdeu. Ela pegou o que cabia em algumas malas e foi morar na casa de uma irmã. Com 52 anos, depois de décadas de independência, ela voltou a depender de alguém. E se você nunca perdeu a independência, não sabe o quanto isso pesa. Não é só o endereço que muda, é a dignidade que vacila, é o orgulho que dói. É aquela sensação constante de que você está no lugar errado na própria vida. Ela não saía muito, ficava em casa, ajudava no que podia, tentava ocupar a cabeça. Mas por dentro estava num lugar muito escuro. Não o escuro dramático que a gente vê em filme. O escuro quieto, pesado, daquele que faz a gente acordar de manhã sem vontade de nada e ir dormir à noite sem ter feito nada de significativo durante o dia. Os filhos ligavam, a irmã cuidava, os amigos tentavam animar. E ela agradecia, sorria, dizia que estava bem, mas estava sobrevivendo, não vivendo. E ela sabia a diferença porque tinha conhecido os dois estados, e um era muito melhor que o outro. Foi numa tarde comum, sem nada de especial no ar, que a vida dela virou. Ela estava sentada com a irmã depois do almoço, numa dessas conversas sem destino que a gente tem quando não tem muito o que fazer. E a irmã, sem saber exatamente o que estava fazendo, começou a falar sobre uma amiga que estava passando por uma separação difícil e que não sabia para onde ir, que estava perdida, que não tinha com quem conversar de verdade sobre o que sentia. E ela ouviu. Ouviu com uma atenção diferente, com aquela identificação que só vem de quem viveu na pele. E sem pensar muito começou a falar, a dizer o que essa mulher que ela nem conhecia provavelmente estava sentindo, a nomear cada etapa, cada dor, cada pensamento que aparece quando tudo desmorona ao mesmo tempo. A irmã parou e olhou para ela, e disse uma coisa simples que entrou fundo. Disse que ela precisava falar isso para mais mulheres.
que o jeito que ela descrevia aquela dor com tanta clareza e tanta humanidade era algo que muita gente precisava ouvir. Ela ficou quieta, mas aquela frase não saiu da cabeça, porque pela primeira vez em muito tempo, ela tinha sentido algo diferente do vazio. Tinha sentido que o que ela tinha vivido, toda aquela dor, toda aquela perda, tinha algum valor além do sofrimento, que podia ser transformado em algo útil para alguém. Não foi uma virada instantânea, foi uma semente, mas foi a semente certa no momento certo, e ela decidiu regar. Ela não acordou no dia seguinte com um plano pronto. Recomeço real não funciona assim. Funciona com passos pequenos, com dias bons e dias que a gente questiona tudo, com avanços que parecem insignificantes, mas que vão se somando até virar algo maior. O primeiro passo foi contar a história dela. Não para todo mundo, não em público ainda. Para uma amiga, depois para outra, depois para uma mulher que a irmã apresentou que estava passando por uma separação. Ela sentou, ouviu e depois falou. Falou do que sentiu, do que fez, do que não fez, do que aprendeu no caminho mais duro. E as mulheres ouviam com aquela atenção de quem finalmente está sendo compreendida de verdade. Não com pena, não com conselho vazio, mas com a compreensão de quem esteve no mesmo lugar e sobreviveu. Ela foi percebendo que tinha um dom que não sabia que tinha. O dom de acolher sem julgar, de falar sobre dor sem dramatizar, de mostrar saída sem minimizar o tamanho do buraco. E foi desenvolvendo esse dom com cuidado, estudando, se preparando, entendendo melhor como ajudar de forma mais completa. Começou a atender mulheres em situação parecida com a que ela tinha vivido. Separação, perda de emprego, recomeço depois dos 50. Mulheres que estavam no escuro quieto que ela conhecia tão bem, e ela pegava na mão delas e dizia com a autoridade de quem viveu que dava para sair, que a vida do outro lado existia, que o recomeço era possível mesmo quando parecia impossível. Aos poucos aquilo foi virando profissão. Não da noite para o dia, mas foi. Hoje ela é uma mulher diferente daquela que perdeu tudo. Não porque esqueceu o que passou, não porque a dor sumiu completamente, mas porque transformou tudo aquilo em combustível para uma vida que ela nunca teria imaginado para si mesma antes. Ela tem uma independência agora que é diferente da que tinha antes. A de antes era a independência de quem construiu uma vida estável. A de agora é a independência de quem perdeu tudo e descobriu que conseguia reconstruir. E essa segunda é muito mais sólida, porque ela sabe que se um dia cair de novo, vai conseguir levantar. A autoestima voltou. Não a autoestima frágil que depende de marido, de cargo, de endereço. A autoestima de quem olha para o espelho e vê uma mulher que passou pelo fogo e não se deixou consumir, que perdeu a identidade que tinha e encontrou uma mais verdadeira do que a anterior. E tem algo que ela fala para as mulheres que atende que resume tudo. Ela diz que o maior presente que a vida deu para ela foi tirar tudo. Porque quando você não tem mais nada para perder, você finalmente descobre o que realmente importa. Descobre quem você é de verdade por baixo de tudo que você acumulou. Descobre que você é mais do que o casamento, mais do que o emprego, mais do que a casa. Os filhos viram essa transformação acontecer e dizem que tem duas versões da mãe na memória. A de antes, que era boa, que cuidava, que estava presente. E a de depois, que é tudo isso, mas com uma luz diferente nos olhos. Uma luz que não estava lá antes e que veio exatamente de onde menos esperavam. Eu precisava contar essa história porque ela quebra uma mentira que a sociedade conta para a mulher o tempo todo. A mentira de que depois dos 50 o melhor já passou, de que recomeço tem prazo de validade, de que perder tudo nessa fase é o fim e não o começo de algo novo. Não é. Essa história prova que não é. Perder tudo depois dos 50 é devastador. Não vou romantizar o que não tem nada de romântico. É dor real, é medo real. É noite sem dormir e dias sem sentido. Mas dentro desse devastador, existe uma possibilidade que só aparece quando você não tem mais nada para proteger. A possibilidade de escolher de verdade quem você quer ser, sem o peso das expectativas que construiu, sem o compromisso com uma versão de si mesma que talvez nunca tenha sido completamente sua. Se você está nesse lugar agora, se você perdeu algo grande e está tentando entender como segue em frente, eu quero que você guarde uma coisa do que eu disse hoje. Você não está atrasada. Você está exatamente onde precisa estar para começar o próximo capítulo.
E o próximo capítulo pode ser o melhor que você já viveu se você tiver coragem de escrevê-lo do zero. Não precisa saber como ainda. Não precisa ter o plano pronto. Precisa dar um passo. Um só. E depois mais um. E ir assim, um passo de cada vez, até olhar para trás e não acreditar no caminho que percorreu. Essa mulher olhou para trás e não acreditou. E você também vai conseguir. Se esse vídeo tocou você, compartilha com aquela mulher que está no meio da perda e precisa saber que existe vida do outro lado. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você já viveu um recomeço assim, se inscreve no canal Nosso Jeitinho e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!